Se a primeira coisa que você faz de manhã é pegar o celular e ficar olhando rede social em vez de agradecer pelo dia que Deus fez, a sua prioridade não é Deus. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante: prioridades. Então, pegue seu chá, pegue sua Bíblia, sente-se e vamos ter um chá com o rei. Fazia muito tempo que eu queria falar sobre esse assunto porque eu acho que é um assunto muito importante para o momento que estamos vivendo atualmente. Então, para iniciar o nosso estudo, vamos usar dois versículos base. Mateus 6,33 diz assim: Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. O outro versículo que vamos trabalhar é Mateus 6,19 e 21, que diz: Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Então, para darmos um contexto, né, esses dois versículos estão situados em um momento ali de Mateus que Jesus está explicando várias coisas a um grupo de judeus. E eles, né, é nesse capítulo que temos a oração do Pai Nosso, que é muito importante. E Jesus aqui está falando muito sobre as ações, as obras de religião que eles faziam para buscar um favor de Deus. E muitos desses atos eram mais para aparecer do que para fazer algo para Deus, né? Então, ali Jesus, por exemplo, fala do jejum, né? Quando vocês fizerem jejum, façam para vocês, sem fazer drama, sem querer aparecer, porque era isso que acontecia. Principalmente os fariseus da época, eles faziam as obras, faziam as coisas porque eles queriam aparecer. Olha só como eu sou uma pessoa boa, uma pessoa bondosa. E era isso que acontecia e Jesus está falando, né? Não façam isso, não fiquem tentando se aparecer, façam no secreto, deixa Deus ver e não as pessoas, porque era isso que estava acontecendo. E aqui temos o cerne da nossa discussão de hoje, que é sobre prioridades, né? Onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E a gente pode interpretar de que forma? Onde era o tesouro, ali estava o seu coração, né? O tesouro era a obra de uma vida, a obra, o fruto do esforço, a coisa que mais importava, a coisa que mais dependia a vida de alguém naquela época. Então, o homem guardava o seu tesouro e guardava o seu coração porque a sua vida dependia daquilo. E essa é uma metáfora muito forte porque Deus é muito claro ao falar através das palavras de Jesus aqui, que onde está o seu coração, né, onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. E isso fala muito sobre prioridades. Então, vamos pensar sobre prioridades. Hoje em dia, nós vivemos uma sociedade que é muito corrida. Ninguém mais tem tempo, né? Você chega para alguém e fala: Nossa, vamos marcar algo, vamos ver, vamos marcar. Nunca marca. Hoje em dia, parece que o nosso tempo de 24 horas não rende. Parece que o tempo passa rápido demais. Hoje mesmo, já estamos o quê? Praticamente no final do ano, indo para o final do ano. Parece que o ano começou ontem e já estamos, né, finalizando setembro. Então, o tempo hoje está muito. Parece que está indo muito rápido. E por quê? Porque hoje em dia nós estamos muito mais acelerados. Temos informação, temos o celular tocando a todo momento, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Algo que aconteceu semana passada parece que já aconteceu há um tempão. E a nossa forma de percepção do tempo realmente mudou, né, com o advento das redes sociais, com o advento da internet. E não é só uma impressão sua, parece que a nossa própria percepção do tempo mudou. Criou o que a gente chama de correria do dia a dia, que é aquilo que a gente sempre fala. A pessoa pergunta: como é que tá teu dia? Tá corrido, né? Como é que tá a vida? Tá corrido, né? Tá difícil. E a gente tá tão acostumado a falar isso que a gente dá essa resposta e a gente nem para pensar nisso. De fato, as coisas estão corridas, a gente tem muito mais coisa para resolver, né? Por exemplo, uma família, né? Tem criança, tem escola das crianças, tem trabalho, tem cuidados da casa, tem as coisas da igreja, seus clubes, seus hobbies. Um estudante tem prova, tem isso, tem aquilo. E realmente parece que não cabe tudo em 24 horas. E é aqui que entra uma questão que eu queria fazer para você.
Você acha que está priorizando Deus no seu tempo, nas suas 24 horas de um dia? Esse tema, ele surgiu de uma indagação que meu pastor fez alguns meses atrás, que foi uma indagação que mudou muito a minha perspectiva. E ele perguntou assim numa pregação: será que Deus não é digno de 1 hora do seu dia? Porque ele estava falando sobre oração, né? Era E ele perguntou isso e ele indagou para que as pessoas pensassem mesmo. E isso ativou algo na minha cabeça. Eu parei e pensei: será que Deus realmente não merece pelo menos 1 hora do meu dia? E daí eu analisei, eu tenho um tempo livre de manhã e passei a dedicar esse tempo para Deus. E eu comecei a ter esse momento de comunhão, esse momento de leitura da palavra. E isso transformou completamente a forma como eu vivo, tem mudado os meus dias de uma forma extraordinária. É uma coisa que eu já não me vejo não fazendo mais. Eu tenho que ter esse tempinho de oração. E eu queria indagar você que está assistindo isso. Será que você está priorizando Deus no seu dia, nos seus momentos? E aqui eu não estou falando para você que você tem que dedicar 1 hora do seu dia para Deus. Tem gente que não tem 1 hora do dia livre para fazer isso. Mas às vezes tem 5 minutinhos, 10 minutinhos, aquela pausa no almoço, aquela pausa no intervalo, 20 minutinhos. Esses pequenos espaços de tempo nós temos. É que a gente não olha, a gente não vê, porque a gente gasta esses tempos muito rápido pegando o celular e vendo Reels. Às vezes você vai ler uma mensagem no teu celular e abre o Instagram, quando você viu, já passou 20 minutos. Porque você viu um Reels, você viu um post, comentou outra coisa, viu outra coisa, veio uma notificação e pum, 20 minutos passou e você nem viu. Então essa questão de prioridade, ela é muito importante e já na Bíblia nós encontrávamos palavras acerca disso. Mateus 6,24 diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Então, o contexto aqui, né, continuando aquele versículo falando sobre os tesouros, né, você não pode servir o dinheiro e a Deus ao mesmo tempo. E aqui Jesus estava falando, indagando, qual que é a tua prioridade? O dinheiro ou Deus? E é uma indagação muito forte para aquela época e é uma indagação que serve muito para nós. Porque ou você está priorizando Deus ou você está priorizando outras coisas. E claro, não vamos generalizar, dizer que absolutamente tudo é priorizar tudo ou Deus. Calma, vamos pensar, estamos aqui tratando de um assunto com maturidade. Mas aqui Deus está nos avisando, através de Jesus, que se não estamos servindo Deus, se não estamos priorizando Deus, estamos priorizando outras coisas. E o que estamos priorizando no lugar de Deus? E é aí que temos que tomar cuidado. De novo, o que Jesus nos ensina sobre isso? Mateus 22, 36 até 40. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então aqui, Jesus é muito claro. Qual que é o primeiro mandamento? Qual que é o mandamento que está acima de todos? Amar a Deus. Isso já é o suficiente para dizer qual deve ser a nossa prioridade. Amar a Deus. Ter um tempo de relacionamento, ter 10 minutinhos de oração antes de sair de casa, porque você ama a Deus, porque você quer ter um relacionamento com Deus. Você dedicar um tempo a Ele porque você ama a Deus. Às vezes, sacrificar, sim, do seu tempo livre, daquele tempo que você tem só para você, para entregar a Ele um tempo de comunhão, um tempo de leitura, um tempo de oração. É isso que fala este mandamento, amar a Deus acima de tudo. Porque uma coisa que é muito importante entender aqui é que prioridades não vêm de palavras, elas vêm de ações. Então, as suas prioridades são refletidas não no que você fala, mas sim no que você faz. Tiago 2,15 a 17 vai falar assim:
Se um irmão ou irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Aqui, uma pausa, muito cuidado, porque, né, Tiago está falando sobre fé e obras, e é muito fácil você pegar esse texto e entender que a obra que ele está falando para ser salvo são suas obras de fato. Não, calma, não é bem assim. Aqui, Tiago está falando que a fé sem obras, ela é morta, porque você não é salvo só por crer em Deus. Você tem que declarar. A fé, ela tem uma ação, que é declarar. Então, se você crê em Deus, mas você nunca falou em voz alta, você nunca fez a oração de entrega em voz alta, você, né, não tá feito completamente o negócio aí. Você tem que falar em voz alta, porque a fala, ela vai materializar essa palavra no mundo material. E ela passa a existir, ela passa a ter valor. Então, né, Tiago está falando desse tipo de obra. Então, muito cuidado quando estiver lendo a carta de Tiago para não se confundir. Então, a prioridade é ações, não só palavras. Então, o que nós temos hoje em dia? Pessoas que falam que amam a Deus, que adoram ler a palavra, que amam a palavra, mas na prática não leem a palavra. De nada adianta você sair a todo aleluiado da igreja, nossa, que palavra top, que não sei o que, essa palavra mudou minha vida, que não muda nada na tua semana, não muda nada no teu dia a dia. Não adianta nada você falar, nossa, eu amo a palavra, mas não chegar em casa, pegar a Bíblia e ler. Qual que é o ponto? Você não está priorizando, você não está fazendo aquilo que está falando. Por isso, eu volto na indagação que eu fiz no começo do vídeo. Porque quando você acorda e você pega o teu celular e a primeira coisa que você vai fazer é abrir o Instagram e ficar olhando Reels, você está mostrando com as suas ações que a tua prioridade são redes sociais. E, da mesma forma, todas as outras áreas das nossas vidas. Por exemplo, se você está conversando com alguém e você fala, nossa, eu adoro a sua presença, adoro conversar com você, mas a pessoa está falando, você pega teu celular e abre o Reels e fica dando scroll ali no feed enquanto a pessoa está falando, o que você está mostrando com isso? Que a presença dela não é interessante o suficiente, que você não está nem aí porque ela está falando e que você prefere ficar vendo teu conteúdo a estar com ela. Tempo em família. Você lá senta com a tua família, mas está todo mundo no celular. Ou, né, você senta para almoçar, mas você deixa o celular em cima da mesa e fica olhando toda hora. Ou abre o Reels e começa a olhar stories. O que você está mostrando com isso? Que o tempo com a tua família não importa. E que sim, o stories é mais interessante que o tempo que você tem com a tua família. São ações. As ações mostram a prioridade. Eu, particularmente, quando eu sento com a minha família, eu estou dando prioridade a eles, então eu deixo o meu celular de lado. Sim, eu perco chamada, eu perco mensagens, mas questões de prioridades. Porque o que está acontecendo é que nós estamos dando prioridade a tudo menos as coisas essenciais da vida. A palavra, a oração, o tempo de comunhão em família, o tempo de comunhão com os amigos, um tempo gostoso ali com as pessoas. Porque a gente fica no celular. Claro, não quero ser extremista, eu quero fazer você pensar. Claro, vai ter vezes que a gente vai ter que escolher priorizar o trabalho, vai ter que priorizar outras coisas, porque assim é a vida adulta, a vida é assim. Mas nós temos o poder de escolha, nós podemos escolher priorizar certas coisas, como o tempo de comunhão, um tempo de qualidade com as pessoas, escutar elas, conversar, ter um tempo de oração. O que você tem priorizado? Você tem chegado em casa, né? Tudo bem, cansado. É legal ver um Reels para desestressar, a gente precisa disso de vez em quando. Eu não estou aqui para condenar isso, mas o que você tem priorizado? Você tira um tempinho para ler a palavra, pelo menos, para declarar sobre os seus filhos, para fazer uma oração pela tua família, para orar pelos seus sonhos. Sabe? São questões como essa. O que tem acontecido é que as pessoas têm priorizado tanto elas, que os elos, as amizades, aquilo que une as pessoas tem se fragilizado. E é por isso que a gente vê tanta
briga, tanto ódio, tanta raiva, tanto casamento indo pro ralo, sabe? Porque não tem prioridade. E isso é muito importante, principalmente quando a gente está falando de casamentos e relacionamentos, porque o que tem acontecido é que as pessoas não têm priorizado esses tempos em família. Então, qual foi a última vez que, né, você fez um jantar pro seu cônjuge e a sós, sem esperar nada em troca, sem ser um dia importante, uma data comemorativa? Quando foi a última vez que você perguntou para alguém da sua casa, ou seu pai, sua mãe, como é que foi o dia dele ou dela e genuinamente se interessou com a resposta? Qual que é a prioridade que você está dando para sua família? Qual que é a prioridade que você está dando ao seu ministério? Qual que é a prioridade que você está dando à sua vida com Deus? Qual que é a prioridade que você está dando à sua saúde? São questões que a gente tem que fazer, que são às vezes desconfortáveis, que o orgulho tenta barrar, porque provavelmente o orgulho vai dizer: ah, não precisa, eu dou o meu melhor, já faço o melhor, não preciso mudar. Isso acontece mais do que vocês imaginam. E assim, me desculpa, mas se você tá vendo esse vídeo e acha que você não precisa mudar nada na sua vida, você tá dizendo que você é uma pessoa perfeita. E até onde eu saiba, a única pessoa perfeita que já existiu foi Jesus. Então, a questão é prioridade. Isso é uma ação, isso é uma escolha nossa. E eu quero que você veja esse vídeo e reflita. E você pode até estar pensando assim: mas Gui, eu já tenho meu tempo com a Bíblia, eu já faço meu devocional, eu já vou na igreja, eu não preciso mudar, eu não preciso ler durante o dia, eu não preciso fazer nada. Olha, eu vou ler um trecho da Bíblia e vamos refletir sobre esse versículo. Tiago 2, 18 a 19 continua: Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem, até os demônios creem e tremem. O que esse versículo quer dizer? Que só crê em Deus, até os demônios fazem. Tem muita gente que crê em Deus por aí, que diz, né, que crê em Deus. Mas e as obras? E as prioridades? E o ler a Bíblia? E o se relacionar com Deus? E o escolher priorizar Jesus, a natureza de Jesus, no lugar da sua própria personalidade? E aí? Não adianta vir para a igreja quando a situação apertar, quando o problema surgir. Quer dizer, adianta, né? Adianta, porque Deus é misericordioso. Mas e daí? Você vai continuar naquele ciclo de só vai para a igreja quando aperta, depois resolve tudo certo, volta para tua vida e aí? Com Deus não se brinca. Fica a dica para você. Ou não, né? Vai que, né, você não passa por isso, mas fica a dica aí. Então, né, para a gente concluir esse pensamento, essa reflexão, o que a gente prioriza impacta a nossa vida e transforma a nossa vida. O que acontece quando nós priorizamos a palavra de Deus, quando priorizamos a nossa vida espiritual e o tempo com Deus? A resposta está em Gálatas 5, 22, 25. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Perceba como os últimos dois versículos aqui, eles falam, né? Se as pessoas priorizaram o andar com Cristo, a vida espiritual, se elas priorizaram a natureza de Cristo quando você crucifica a carne, então você vai gerar o fruto do Espírito, que são amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quando você prioriza o reino, o tempo com Deus, este fruto vai ser gerado na sua vida. E você vai gerar através das suas atitudes, do seu viver diário, essas coisas. E essas coisas vão impactar as pessoas. E isso vai refletir Cristo na vida das pessoas. Então, é uma escolha. Deus não vai te obrigar a isso. Mas está aqui o resultado. Se você priorizar a tua vida com Deus, é isso que vai ser gerado na sua vida. Para concluir, vamos ler 1 João 3,18, que diz assim: Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Vamos amar de verdade, priorizar aquilo que Deus nos deu, e não só de boca para fora, mas em atos, em verdade.
Vamos dedicar um tempo, vamos priorizar, vamos talvez deixar o celular de lado e começar a priorizar um pouco mais a nossa família, os nossos amigos, os nossos irmãos, o tempo com as pessoas. Porque a vida, ó, passa rápido. E daí acontece algo ruim e as pessoas ficam, ai, como eu queria ter tido tempo, ai, como eu não passei tempo com essa pessoa. Mas tá aí, a gente tem que priorizar as pessoas, a gente tem que priorizar esses momentos. É uma escolha nossa. A gente não vai ter mais tempo, a gente não vai ter menos tempo. A gente tem um tempo fixo. O dia não vai ter mais horas. É a nossa escolha. É a nossa escolha priorizar pessoas, priorizar Deus, priorizar momentos, priorizar a família, priorizar aquilo que importa. Existe uma estatística que me assusta muito, que em média você passa durante a semana ali, a cada dia você passa 2 horas e meia, 3 horas nas redes sociais. Em uma semana você passa mais tempo do que você vai passar na igreja durante o mês inteiro, sabe? Uma semana você vai consumir mais coisa do que você vai consumir e aprender um mês inteiro na igreja. Então, assim, o que a gente está priorizando? O que a gente está priorizando ouvir, consumir, fazer? O que a gente está fazendo com o nosso tempo? O que a gente está fazendo com a nossa escolha? E o que a gente está produzindo com esses frutos? É muito importante isso, e eu quero deixar você pensativo nisso, porque eu quero que isso gere algo em você, eu quero que você se inspire a tomar uma atitude, a mudar alguma atitude hoje, depois de ver esse vídeo, para que você também transforme a sua vida, para que você também aproveite mais, desfrute mais daquilo que Deus já te deu, daquilo que Deus já colocou no seu coração, que você se deleite, se aprofunde mais em Deus. Porque o tempo está passando e logo Jesus volta. E aí? Enfim, para terminar, vou ler Efésios 2:10 que diz: Pois somos feitura dele, criados em Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então Deus preparou esse caminho para nós. Ele preparou para que nós fizéssemos essas escolhas, essas boas obras. E cabe a nós tomar a decisão de priorizar aquilo que vem do Senhor, de priorizar aquilo que Ele preparou para nós e andar nesse caminho. Porque ninguém mais vai fazer isso por nós. Então é isso, pensem bem no que vocês têm priorizado, pense quais são as verdadeiras prioridades da sua vida e mude aquilo que tem que ser mudado, permaneça naquilo que tem que permanecer e continue priorizando Deus, porque o resultado é sempre o melhor. E continuem abençoados. E se você gostou desse vídeo, já sabe, curta, compartilhe, mande para alguém, faça com que mais pessoas sejam edificadas através dessa palavra.